Muito bem, estamos mais uma vez no ar com o JaiCast. JaiCast é um produto com a marca Jai Notícia. Na velocidade dos acontecimentos, acesse jainoticia.com.br. Com a gente, Luminária LED Energia, que ilumina DC Navarro, distribuidor, o Poder das Milhas e TV Promo Mídia Indoor. Estamos no ar para mais um episódio, mais um conteúdo exclusivo e de grande importância para você que acompanha semanalmente nossos episódios. Hoje nós vamos conversar com o diretor-presidente da Cofasa, uma cooperativa que realizou recentemente o lançamento de um programa importantíssimo para o semiárido, sertão semiárido de Alagoas, beneficiando também cidades do sertão pernambucano. A Cofasa, que tem sede de atuação no município de Olivença, mas área de atuação em todo o Brasil. O presidente da Cofasa é o Elânio Santana Silva, ele que nasceu em 1977 na cidade de Olivença, em Alagoas. É neto de agricultores e descendente de duas grandes famílias tradicionais no município. E é com ele que a gente passa a conversar a partir de agora sobre a Cofasa e também sobre um pouco da sua vida, sua trajetória de vida. Seja bem-vindo ao nosso JaiCast, Elânio. Muito obrigado pela o profissionalismo de vocês, pelo momento que tivemos lá juntos e obrigado pelo convite. Estamos aqui participando desse podcast. Você é natural de Olivença, mas saiu de lá, adolescente, em busca de quê? Com que idade você saiu de Olivença e o que procurava quando você teve que deixar o município de Olivença, as suas origens, suas raízes e partir para uma outra terra? Vê só, eu sempre fui um garoto inquieto quando se fala de trabalho, do ramo comercial. Então, com meus 9, 10 anos de idade, eu já coletava frutas no sítio da minha avó e vendia na cidade. E o tempo foi passando, a gente vai crescendo, e aí você vai à procura de empregos. Mas a cidade era muito pequena, ainda hoje é uma das menores do estado de Alagoas, e faltava emprego para aquela juventude, faltava emprego para mim na época. E aí foi quando eu resolvi, aos 16 anos, ir embora para a cidade de Olho d'Água das Flores, em busca de um trabalho formal. Então, aos 16 anos, você saiu da sua terra, Olivença. Hoje, você tem formação em contabilidade, administração de empresas, tem MBA em gestão estratégica e inteligência de mercado. O que quer dizer tudo isso? E você conseguiu toda essa formação, você acredita que partiu ali da sua decisão de saída de Olivença para buscar essas oportunidades, essas qualificações e então retornar para levar todo o conhecimento para o benefício dos jovens de Olivença e de toda aquela região? Eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que trabalhar todos os dias, toda hora, mas nunca deve esquecer dos estudos. Eu sempre procurei aprender mais, eu sempre procurei lutar mais, mas eu sempre tive um entendimento que mesmo nessa época que eu trabalhava na roça, até os meus 16 anos, eu nunca deixei de estudar, porque eu sempre acreditei que estudo nunca é demais e a fonte de sabedoria ela nunca seca. Então, de fato, a educação transforma, né? O conhecimento liberta, transforma. Você foi em busca e aí retorna para a Olivença. Hoje, já esse profissional formado e, como foi dito aqui no início, na última semana, realizou aí o lançamento de um programa importante, que foi o programa da Terra à Mesa, um programa que tem financiamento pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, um programa nacional que chega no sertão de Alagoas, chega em Olivença e em outras cidades, através da Cofasa, a Cooperativa da Agricultura Familiar do Semiárido Brasileiro. Agora, inicialmente, Lânio, como foi que surgiu a ideia da cooperativa da Cofasa? Em que é fundamentada a cooperativa e o objetivo dela ao longo do seu desenvolvimento, da sua atuação? Pessoal, eu costumo dizer que você ter conhecimento e guardar para você não serve de muita coisa. O conhecimento ele tem que ser transformado, ele tem que ser multiplicado, ele tem que ser posto para mais gente. Quando a gente fala do porquê de eu ter voltado e porquê eu estar lá, eu até brinco, eu digo eu nunca saí, porque eu sempre tive raízes fortes, eu sempre tive
esse momento familiar muito próximo de mim. Eu lembro que eu trabalhava em Maceió, uma empresa, e resolvi sair da empresa e lá eu recebi algumas propostas de trabalho. E em uma dessas propostas era para ir para Recife e a outra era para vir para Arapiraca. E até então, isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu resolvi vir para Arapiraca para estar perto da família. Dentro disso, a gente volta e começa a entender, começa a ver que as dificuldades elas não mudam muito, elas continuam do mesmo jeito. A dificuldade do emprego, o agricultor produzindo o seu produto, mas sem ter como escoar de uma forma mais digna, de uma forma que ele possa vender esse preço no produto justo, esse produto no preço justo, até porque quando todo mundo tira sua safra, quando todo mundo tira seu produto naquele período da colheita, há uma tendência local desse preço cair. E com isso, eu sempre gostei do cooperativismo, fui representante de algumas cooperativas, fui gerente de outra cooperativa, mas tive esse entendimento de que quando você se junta, quando você se une, vários pequenos se tornam grandes. Esse é o objetivo. Quando você fala da questão do preço cair, é aquela máxima de demanda de mercado, né? Se tem muita oferta, então o preço cai. Eu lembro que eu também tenho origem na agricultura, ainda planto no terreno de propriedade da família, e lembro quando teve aquela primeira grande alta do feijão. Aí as pessoas reclamando, achando um absurdo, um quilo de feijão, R$ 10, R$ 12, R$ 13, enfim, R$ 15. E eu só tinha um sentimento quando eu vi aquela primeira alta. Se as pessoas que estão reclamando soubessem o trabalho que dá aquela loita com feijão no período de chuva, bota para fora, bota para dentro, que tem que secar, tem que bater, tem que isso. Aí a minha tristeza só foi uma. Foi que eu sabia que aqueles mesmos agricultores da minha época de adolescência, de quando eu também plantava feijão, eles não tinham aquele produto naquele momento para vender por aquele preço. Um preço que seria um preço razoável, porque dá trabalho essa produção. E aí a cooperativa chega num momento desse para ajudar também nessa questão, porque tanto a questão de quantidade, que quando se junta todo mundo, a produção de todo mundo fica uma quantidade considerável e pode conseguir escoar e conseguir até preço melhor. É isso, de fato, que a cooperativa pode proporcionar com a união desses agricultores, independente do que esteja produzindo ali na sua pequena área. Exatamente. Esse é o papel fundamental do cooperativismo. A gente sempre tem que entender, principalmente o cooperado que está nos assistindo, que não importa o tamanho, ele pode ser o cooperado de uma galinha, no caso da terra-mesa, no caso da plantação de milho, ele pode ser de 1 hectare ou de 100, não importa. Ele tem que ter o mesmo preço para consumir o produto da cooperativa e tem que ter o mesmo preço de venda do produto dele para a cooperativa. Se fugir dessa regra, para o espírito de cooperativismo. Tem que seguir essa regra, independente. Se o cooperado chegar querendo tirar proveito de uma situação dessa para benefício próprio, esse está fora da roda do cooperativismo. Esse não é importante para a cooperativa. Todo mundo deve trabalhar de uma forma unida para crescer, todo mundo por igual, todo mundo crescendo junto, dividindo ali lucros e até possíveis perdas que possam existir também durante a produção. Exatamente. É esse cuidado, esse zelo que a gente tem que ter para que não tenha perca. Porque da mesma responsabilidade que o cooperado tem para ele se beneficiar do lucro, ele também poderá ter para se beneficiar do prejuízo. Então, esse é um cuidado, um zelo que a gente da parte administrativa toma para que não venha gerar prejuízo algum para nenhum cooperado. Ô, Elânio, me diga uma coisa, para o cooperado, eu falo agora até de uma maneira ampla, independente da cooperativa que ele possa fazer parte e ser cooperado, da Cofasa ou de qualquer uma outra. Existe algum custo para ser cooperado? Ele tem alguma taxa que ele tem que pagar para fazer parte da cooperativa? Ou simplesmente o compromisso de, atendendo aqueles requisitos, que aí vai ter a cooperativa disso ou daquilo, ele atender aqueles requisitos e o compromisso de entregar, de comercializar junto com a cooperativa a sua produção? Olha, cooperativa é negócio. Se é negócio, tem que ter circulação de capital. Sim. Não tem jeito.
As cooperativas, elas têm por obrigatoriedade cobrar uma anuidade do seu cooperado. Agora, este valor vai de acordo com cada uma. Lá, para você ser cooperado, você precisa levar a documentação e paga, assim, uma taxa anual de R$ 100 para você ser cooperado lá. Uma taxa anual de Anual, R$ 100, R$ isso da 100 Cofasa. na Mas Cofasa. cada cooperativa Cada uma tem o seu. tem a sua regra, a sua taxa. E aí, não diria nem que poderia ser negociada com cada cooperado, mas estabelece que deve ter estatuto, essas coisas. A parte documental da cooperativa, o que é que de fato precisa para que haja o registro dela e ela seja reconhecida para beneficiar os seus cooperados, recebendo até financiamentos do governo federal, como foi o caso do programa Terra Mesa, né, que é subsidiado pelo o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tem que ter toda uma documentação, está tudo dentro das conformidades jurídicas do país. Sim, cooperativa, quando a gente fala em cooperativa, todo mundo pensa, quem não está no meio, que cooperativa é tudo igual, né? Mas existe cooperativa de consumo, cooperativa de táxi, de construção civil, cooperativa agrária. Dentro da cooperativa agrária, que é o negócio da gente, do agro, nós temos a cooperativa que a gente chama normal e a cooperativa da agricultura familiar. E os processos são diferentes. Na agricultura familiar, no caso da gente, nós precisamos ter uma CAF jurídica, nós precisamos ter o cooperado que tem a CAF, que comprova que ele é um agricultor da agricultura familiar, que ele está inserido nela. E em cima disso, sim, aí nós precisamos ter ata, ter estatuto, ter toda a documentação jurídica, obedecer a lei de cooperativismo, que tem lá suas situações diferentes da lei normal. E dentro dessa questão do que o cooperativo, o cooperado paga, sim, é uma determinação da cooperativa. Isso colocado em pauta, colocado em voto e em cima disso colocado dentro do estatuto dela. Então, para fazer parte da Cofasa, o ponto principal ou o ponto básico é ser agricultor familiar. Exatamente. Essa é a regra principal. Exatamente. Até porque, quando você contempla esse programa da Terra Mesa, como foi o nosso caso, ele está lá uma exigência dele. Para o cooperado ser beneficiado pelo programa, ele tem que ter a CAF, ou seja, ele tem que ser da agricultura familiar. Agora, a gente entrando num detalhe maior do programa da Terra à Mesa. O programa, qual é o principal objetivo do programa da Terra à Mesa e que a Cofasa está levando lá para os agricultores, não só de Olivença, mas tem outras cidades também que foram beneficiadas, foram mais de 300 famílias beneficiadas nessa etapa do programa. Eu acredito e tenho convicções de que esse programa ele é feito para melhorar a renda das pessoas, auxiliar o dia a dia financeiro das pessoas. Esse é o principal objetivo do MDA, é o principal objetivo do governo federal, porque a partir do momento que ele se dispõe em doar o galinheiro, doar as galinhas, doar os núcleos, ração, atendimento veterinário, assistência técnica, por conta da cooperativa, que essa responsabilidade é nossa. E quando essa galinha começa a pôr, a gente compra o ovo dessa família e a gente vai vender a ração. Há uma permuta. Até a galinha produzir, ele recebe, é financiado pelo programa. Após isso, há uma permuta. Então, não tem outra explicação. Trazer uma renda extra para as famílias. Ô Elânio, a gente acompanhou o programa da Terra à Mesa, ele pode envolver várias culturas, digamos assim. Lá na Cofasa foi pedido ou está sendo beneficiada essa questão dos galinheiros. Quantas galinhas serão por família? Qual é a estrutura desses galinheiros que serão montados nas residências, nos quintais, né, na área, lá na propriedade dessas famílias? Qual é essa estrutura de fato? O que é que o Ministério, através da Cofasa, vai estar ofertando durante esses 6 meses, como você já adiantou, que é a custo zero para as famílias, e só depois disso a forma de se manter, porque vai haver também essa rotatividade. Vai estar tendo produção, esse momento de produção vai estar sendo pago o que foi produzido. Não é porque ele pegou, o Ministério financiou, deu toda essa estrutura para ele, que vai pegar o que ele produzir e levar sem dar nenhuma
nenhum benefício financeiro para essas famílias, não é isso? Quando a gente se inscreveu para concorrer esse programa, esse edital, lá ele tem uma abertura vasta do que você fazer. Você é quem vai fazer sua opção e entender dentro da sua área geográfica, de onde você está inserido, o que é o mais viável. Tem entidades no Pará, tem entidades em outras regiões que faz a opção por plantar mandioca, macaxeira, frutas, verduras. E aí, dentro da nossa análise, ficava difícil a gente ter esse tipo de cultura pela escassez da água. Então, o que foi um dos produtos que nós mais identificamos que teria um manuseio mais acessível para a dona de casa e que não teria prejuízo por conta da seca? A galinha. Então, esse será um galinheiro de 3 metros por 5, que são 15 metros quadrados. Primeiro, ela recebe 20 unidades de filhotes, mas após os 6 meses, ele poderá aumentar, porque esse galinheiro ele tem potencial para receber até 50. Então, esse início é realmente ali um começo para mostrar que é viável. E quando você fala da galinha, já é algo que é um animal que já é criado mesmo naquela condição climática ali, com a escassez da água. E então, de fato, facilita para que o projeto ele chegue e de fato vá crescendo a cada semestre, que as famílias possam ver que é possível ter também a renda além de criar uma vaca, de ter um leite, porque seria hoje o que a gente vê no sertão, o que é mais comum, é o comércio e a produção de leite. E aí, chegando a parte da galinha com a produção de ovos, já é um animal que já é criado lá comumente. Exatamente. Nesse caso, nós tivemos todo esse cuidado para que nós construíssemos tudo isso e nos desse a possibilidade de dar sequência, tanto na criação, quanto na produção e na comercialização. E qual é o apoio que a Cofosa vai dar nessa comercialização? De forma prática, vai ter a produção e como a Cofasa entra aí para beneficiar o seu cooperado com a comercialização desses produtos? De uma forma bem prática, vai comprar a produção dos ovos. Compra e vende para o mercado normal, para o PA, para o PENAI. Por isso a importância de levarmos no lançamento toda aquela equipe de CONAB, de governo do estado, de governo federal, para que também tenha um comprometimento por parte deles, como todos lá deram a mesma palavra nesse sentido. É o que a gente ia comentar agora. O evento que foi de lançamento, a gente teve a participação do grupo indígena de Águas Belas, também é um município beneficiado através da Cofasa com o programa da Terra à Mesa. E as entidades que participaram, como você citou aí, CONAB, Governo do Estado, Secretário de Agricultura, estava por lá, o IFAO também estava, enfim, o secretário de Agricultura do município de Olivença também esteve presente. Então, isso mostra o fortalecimento e o compromisso da cooperativa com o programa e sobretudo, com os seus cooperados. Pode ter certeza disso. Eu acredito que quando a gente faz um projeto desse, é um projeto com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, e a gente leva quem está sendo beneficiado e leva umas entidades desse formato, é porque a gente tem a intenção de executar ele da melhor forma possível. Elânio, você teve essa dificuldade no início da sua vida lá, aos 16 anos, quando saiu, a questão de emprego, o trabalho na agricultura, mas hoje, você olhando, apesar de ainda continuar as dificuldades para o jovem de hoje, o emprego lá em Olivença, e a gente vai falando agora da sua realidade de lá de infância e adolescência, você, quando volta, identifica que os problemas continuam os mesmos, que é sobretudo a mudança de vida. Mas levando em conta todo o progresso que se teve, tanto na estrutura de produção, hoje as formas de produzir, acho que estão mais fáceis. Eu acredito que você, quando anda no sertão, vê que o sertão hoje é uma outra terra, que o que eu me recordo bem foi, acho que por volta em 2010, mais ou menos, eu fui fazer uma matéria em Canapi, em Iapi. E eu fiquei assim, foi a primeira vez que de fato eu fui para o Alto Sertão, tinha sido naquele momento fazer aquela matéria, que era justamente
mostrar as dificuldades dos agricultores na época que tinham dívidas com o governo federal, estavam lutando pelo o perdão da dívida, porque a seca tinha castigado, e a gente viu uma realidade triste. Hoje, depois de alguns anos, quando voltei ao sertão, foi uma conjuntura totalmente diferente. Você não via mais o cenário que eu tinha visto lá por volta de 2010, quando fui a primeira vez. Hoje, com toda a tecnologia, isso facilita também, tem modernizado a vida do homem no campo, tanto no sertão como em qualquer outra área do Nordeste do país. Sim, houve uma mudança significativa da época que eu saí para hoje. Tem, como você bem frisou aí, tem a tecnologia aí. E aí é onde, mais uma vez, a cooperativa entra. Porque é o seguinte, o agricultor, lá, seja porte pequeno, porte médio, ele não consegue o trabalhador, o manual, o roceiro, O trabalho o braçal trabalho ali. braçal, não tem. E aí foi onde veio a ideia também de fortalecer uma cooperativa, porque com isso a gente consegue algumas tecnologias que vão atender esse pequeno produtor, esse médio produtor. Mas, claro, hoje nós temos a opção de ter uma cooperativa, hoje nós temos a opção de implantar tecnologia dentro daquela região, onde na minha época não tinha. Uhum. A gente fica observando, e como eu disse, a minha origem na agricultura, eu lembro a gente cultivava muito, no período já que eu me lembro que foi já, eu diria até o período das vacas gordas, já foi quando a gente começou a plantar abacaxi. E quando era para colher, hoje ainda se planta lá no terreno, a gente se planta abacaxi, mas quando é para colher já é com um carrinho de mão, né? Tudo mais organizado. Você não tem que estar. Na minha época era um balaio, na cabeça era um tirando a fruta, colocando e fazendo aquele transporte, um sofrimento. Aí depois, quando chegou essa parte mais moderna na colheita, eu olhava assim, por quê? Em minha época não, já existia o carrinho de mão, já existia tudo isso e tinha que sofrer carregando balaios e mais balaios de abacaxi na cabeça. Imagina transportar o terreno lá, tem uma distância de 50 braços e sair carregando para encher uma caminhonete ou um F4000 de abacaxi. É um sofrimento. Então, a tecnologia, ela chega para também no campo dar uma melhor condição de vida para quem vive no campo. Porque, por mais que seja sofrido, seja pesado, mas se não tiver produção agrícola, tudo vai parar. Não vai ter o que consumir, na verdade, né? Ah, com certeza. Essa é uma das maiores vontades de eu voltar para o campo, é seguir esse entendimento. O campo está ficando vazio, nós sabemos que a produção vem diminuindo, principalmente do pequeno e do médio produtor. Os grandes conseguem fazer em alta escala, mas aí entra no outro tipo de comercialização. E aí um entendimento bem simples. Enquanto tiver gente para ser alimentado, nós vamos produzir alimentos. Existirá a necessidade, né? E a cooperativa chega, como você disse, para facilitar isso, na aquisição de maquinário, de tecnologia, porque para um agricultor familiar comprar, por exemplo, um trator com um arado, ou com um implemento agrícola, ele dificilmente vai conseguir, tanto pelo alto custo quanto pela área que ele tem, que se tornaria inviável a compra de um maquinário desse. E a cooperativa, ela, quando mostra a todo mundo, aí vem programas do próprio governo federal, talvez de governos municipais, não sei se a Olivença acredito também que tenha alguma coisa voltada para ajudar o agricultor familiar, mas para conseguir um trator fica mais fácil, para conseguir um próprio caminhão para transporte da mercadoria fica mais fácil porque mostra que está uma união ali daquele grupo de agricultores familiares. Isso. Facilita em todos os sentidos, até na própria manutenção dessas máquinas. Porque às vezes existem pequenas associações espalhadas aí pelo Brasil, mas falando do nosso município, do nosso estado, que até elas requisitam, elas conseguem um trator, conseguem uma máquina. Mas como a associação ela não tem uma geração de renda própria, como é a cooperativa, finda chegando um momento que essa máquina começa a quebrar, o presidente da associação muitas vezes não consegue dar manutenção devida. Então, assim, a gente enxerga hoje a cooperativa, o cooperativismo, como parte da solução. É como foi bem dito. São 12% da população mundial já hoje que vive dentro do cooperativismo. Nós temos aí empresas monstruosas, gigantescas, sendo cooperativa.
Aqui dentro nós temos Pindorama, dentro de Alagoas, que é um case de sucesso aí, que é indiscutível. Hum. Então, assim, vamos nos espelhar em quem está acima da gente, vamos lutar e ajudar quem está abaixo. Tem que fazer o trabalho de forma cooperativa mesmo, né? Sempre cooperando. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei lá em Olivença, no sítio Lagoa da Quixaba. Lagoa da Quixaba, onde foi a o lançamento do programa da Terra Mesa, tinha ali a faixa, o banner no local dizendo futuras instalações Cofasa. Quais são os projetos futuros, aquele terreno ali, de fato, quais são os planos do Elânio, da cooperativa, da Cofasa, para ter aquela placa ali, aquele banner dizendo futuras instalações? Qual é o pensamento para aquela área e de quem é aquela área? Já é uma área da cooperativa ou é uma área cedida? Olha, essa área, ela ainda está em nome de terceiros, mas é a área da cooperativa. Estamos esperando as documentações legais para fazer o pagamento da área. Isso aí requer um certo tempo. Com relação àquela placa ali faz parte de um sonho, faz parte de um desejo, faz parte de uma vontade. E o que nós estamos planejando ali é realmente, como foi bem falado lá em outro momento, a construção de uma beneficiadora de grãos, de milho. O intuito da Cofaz, ela nasceu com o pensamento de produção de grãos. É tanto que aqueles cooperados que estão ali, são 300, nós já estamos fazendo já uma conscientização que a partir do segundo semestre, todos aqueles cooperados que tiverem aptidão, que quiserem plantar milho, a cooperativa vai estar auxiliando eles, seja onde for, em qualquer entidade que eles tiverem, em qualquer localização que eles tiverem. Por quê? Porque a cooperativa, ela precisa de sobrevivência o ano todo. Então, nós precisamos produzir o milho, produzir a ração, produzir a fuba, precisamos produzir o ovo, a galinha e comercializar ele o ano todo. Para isso que nós estamos nessa luta incansável para iniciar e startar logo tudo isso. Ok. Quando se fala segundo semestre, independente do programa da Terra Mesa, aqueles cooperados tendo área vão ter também todo o apoio da Cofasa para o plantio de milho, já a partir agora do segundo semestre de 2026. Isso. A partir do segundo semestre é quando a gente começa a preparar a documentação para a safra 2027. Então, agosto começa a entender quantos são, quais são as áreas de terra, a documentação necessária dentro desse quesito, porque o ideal é que eles todos plantem via banco, porque eles têm o seguro. Isso aí facilita para ninguém ter prejuízo. Então, quando a gente consegue fazer digamos, esse pente fino e dezembro está com essa documentação pronta, pode ter certeza que 2027 será um sucesso nessa produção de milho. Agora, uma informação que você passa para a gente me deixou um tanto quanto curioso. Você fala aí que o ideal é que todos plantem pelo banco. Eu lembro, e aí volta de novo a minha questão da agricultura. Meu pai sempre teve medo, receio de fazer negócio com o banco naquela época. Hoje eu sei que está tudo muito mudado. Mas hoje a orientação de fazer pelo banco, você diz, tá com seguro. O que é que numa safra dessa, num plantio desse, o seguro do banco ele pode cobrir de uma forma geral? Acho que cada contrato deve ter sua especificação ali, as suas, as suas especificidades, mas, de um modo geral, a vantagem de ter esse seguro na plantação plantando via banco. O que é que traz de segurança para o produtor? Lá teve uma participação legal do Banco do Nordeste, da Agência de Água das Flores. Isso. Inclusive, a gente tentou se cercar de todo mundo para mostrar que nós estamos ali para fazer acontecer. Quando a gente fala nisso, a pessoa que tem a CAF, que tem lá 2, 3 hectares de terra, 4 hectares, a gente vai preparar essa documentação e levar para o banco e ele vai entrar no seguro safra, seguro do banco. Ou seja, se ele seguir o protocolo da cooperativa, que também existe isso, o protocolo do agrônomo da gente, que vai fazer a coleta da terra, vai mandar para o laboratório, vai dizer o que é que precisa colocar nessa terra, a semente que precisa colocar, seguir aquele protocolo todo certinho. E no caso que tenha ou chuva demais, ou sol que não deixa a planta crescer,
Se você obedecer essa norma, a gente está assinando o seguro no tempo certo, de acordo com o calendário do banco, e essa dívida ela é perdoada. Não chega, não há uma indenização para o agricultor, mas também não há um prejuízo. Exatamente. Exatamente. Então essa é uma vantagem e tanto. E esse trabalho dessa análise toda com o agrônomo, com a análise em laboratório do terreno ali para ver o que é que está faltando de nutriente para ser substituído ou implementado ali naquele terreno, tudo isso é sem custo a mais para o cooperado. É um serviço oferecido pela cooperativa, é mais um benefício, na verdade, oferecido pela cooperativa para os seus cooperados. Quando a gente fala nesse quesito, é o seguinte: a gente faz o projeto, como já tiveram poucos cooperados que já entraram nesse projeto esse ano, faz o projeto e manda para o banco. O banco vai contemplar ali um valor entre 4.800 a 5.200 por hectare. Para que esse dinheiro? Para que ele pague todos esses custos de análise. Ou seja, esses 5.000 tem que contemplar da primeira análise do solo a colheita do milho. E ele vai pagar para quem isso? Ele vai pagar para a cooperativa. Como a gente fala, a cooperativa é um negócio. Então, o que é que ela tem de diferente do mercado normal? Por obrigatoriedade, nós temos que cobrar em torno de 15, 20 ou até um pouco mais por cento abaixo do que o mercado cobraria de forma normal. Ou seja, a gente vai arrumar o dinheiro para o cooperado gasta esse dinheiro na cooperativa nesse quesito de aração de terra, de plantio, de análise, de adubação, e a cooperativa garante a compra do grão a ele. E esses serviços, ele tem a um custo menor do que o que teria se fosse contratar um particular. Esse é exatamente o sentido do cooperativismo. Para o cooperado ele cobrar mais barato. É interessantíssimo. E ali, mesmo na área do sertão, você fala, e a gente vê isso ao longo do tempo, que existe a escassez de chuva. O milho seria uma boa cultura lá para a região, toda essa análise já foi feita. A gente sabe que no período de inverno tem muitos plantios de milho, principalmente para silo, né? Lá na região. Mas para grão, seria viável lá a área, o clima, a questão das chuvas? Olha, nós temos hoje um privilégio no sertão de estar numa área maravilhosa para plantio de milho. Existe um dado, esse dado hoje ele não está corrigido, mas que de Alagoas até o Ceará existe um consumo de 6,6 milhões de toneladas de milho. Isso para tudo, para o animal, para alimento, para o humano, para plantio, 6,6 milhões de toneladas. Esses estados juntos não produzem 1 milhão de toneladas. Ou seja, há um espaço gigante. E esse milho vem de onde? Esse milho vem do Paraná, esse milho vem do Mato Grosso, esse milho vem do Tocantins. E aí vem outro fato curioso. Sergipe sozinho produz 800 mil toneladas. Ou seja, o que 5 estados produzem, Sergipe sozinho produz. Então, nós temos um espaço aberto aí, fora de série, para o milho. Então, Elânio, a questão da água ali já acredito que sim, mas já tem experiências com a perfuração de poços artesianos. A cooperativa também entraria, depois da devida análise feita no terreno, também entraria com uma participação dessa, facilitando a perfuração de poços em locais adequados para que possa também produzir com irrigação? Vê só, hoje não é um projeto da cooperativa, porque isso aqui é um passo mais delicado devido ao próprio solo nosso com essa analisação que ele tem. Então, será um custo muito maior para isso. Mas nós temos o Canal do Sertão. O Canal do Sertão vai passar dentro de Olivença. Ele já saiu de Delmiro Gouveia, está chegando em São José da Tapera. Inclusive, fizemos aquele pedido ao secretário de Agricultura lá no evento para que ele nos entregue ou toda ou parte do Canal do Sertão ou parte do Projeto Gavião, para que o cooperativismo venha tomar conta e venha inserir os seus cooperados lá dentro. E aí foi quando ele também se comprometeu, em um outro momento, sentar conosco e passar isso. Não para a cooperativa Cofasa, mas isso para a Federação Unicaf, do qual eu também faço parte dela. Então, assim, o projeto de irrigação, sim, mas não com perfuração de poço. É para que a gente possa ter esse projeto de irrigação, mas no perímetro que está passando
o Canal do Sertão. Quando fala de Gavião, eu fiquei até curioso do projeto Gavião, aí eu fiquei na dúvida o que seria. Você tem essas informações para passar? As informações básicas do que é e qual seria a participação hoje, qual é a realidade desse projeto Gavião e o que as cooperativas elas pleiteiam com o pedido que foi feito lá ao secretário de Agricultura do Estado. Eu fico até rindo, porque eu já fui tanto no projeto Gavião, acredito não, tenho certeza que muito mais do que o secretário Marcelo. Mas é o seguinte, projeto Gavião, existe o Canal do Sertão, que ele sai em Delmiro Gouveia, e vem passando por vários municípios, e quando chega ali na divisa entre São José da Tapera e Senador Rio Palmeira, na parte alta, tem uma fazenda lá que foi comprada pelo governo. Essa fazenda tem uma área de terra belíssima e esse projeto Gavião ele já está com bomba instalada, ele está com os pulmões, que é o que chama pulmão, para fazer irrigação pelos lotes, a rede de postes já passada dentro dele e ele está parado. Nós chamamos, eu acredito, com 80% da irrigação pronta, são 750 tarefas de terra. Só falta o operador. Só falta o operador. E aí fica nessa questão de sem saber para onde vão. É o sentimento que eu tive. É o sentimento que eu tive. Se estão sem saber para onde vão, então deixa eu dirigir essa locomotiva. Passe para a Unicaf, deixa a Unicaf administrar alguma coisa, deixa a gente mostrar que o cooperativismo também consegue produzir alguma coisa nessa escala de irrigação no sertão. Então, assim, é um projeto que nós sonhamos com irrigação, pensamos em irrigação, queremos irrigação, estamos beneficiando gente de Senador Rio Palmeira que estão lá inseridos no Canal do Sertão, e por que não produzir, se já está todo pronto, inclusive informações também que já está mapeada até pela Embrapa para a produção de frutas, de alguma coisa nesse sentido. Então, assim, Projeto Gavião é um sonho que está bem pertinho. Então, o Projeto Gavião é uma área, tipo, para produção, eu não conheço, né? Mas aí acredito que você possa conhecer, tu com certeza conhece mais do que eu, lá de Petrolina, da produção de frutas, que é usado à margem do rio, eu não conheço de fato. Mas seria algo, tá usando ali o Canal do Sertão para essa grande produção. Que em Senador, essa área foi comprada você disse, pelo o governo do estado ou União que adquiriu essa área? Do projeto Gavião. Quando você fala Petrolina, realmente é a mesma característica, até de solo. A situação claro, dimensões bem menores. Sim. Nós estamos falando de Petrolina em um outro mundo. Sim. Até pelo tempo que tem, né? Sim, é outra história. Mas eu acredito que já não começou na dimensão que tem hoje, né? Deve ter começado um pouco menor, a Petrolina. Com toda certeza, com toda certeza. Mas a área lá, ela foi, respondendo a sua pergunta, ela foi comprada pelo governo do estado. Ela é própria, nossa, aqui do estado de Alagoas. Quem administra ela lá é a Secretaria de Estado. Então tá mais perto, porque se já teve a intenção, já foi colocada em prática, né? Que já adquiriu a área, agora é só mesmo liberar aqui, definir quem é que vai estar tomando conta de cada parte para ver aquilo produzir. Já que já se gastou o dinheiro, agora é só a parte de ver o retorno chegar com desenvolvimento, com produção, com até diminuir a fome também, né? Melhorar a condição de vida de um modo geral das famílias que moram principalmente ali na região, ali em todo o sertão. É uma fonte de renda, né? Fonte de renda, a fruta, a verdura, mas lá o propósito é fruta mesmo. Irrigado é um sonho, eu vou falar sempre essa palavra porque todo sertanejo ele dorme e acorda pensando em água, em barragem, rio. E uma água limpa feita do São Francisco é indiscutível. Você tem que pensar todos os dias em produzir alguma coisa com ela. Elânio, onde você quer chegar com a Cofasa nos próximos anos? Qual é o seu pensamento quando você pensa daqui a 5, 10, 15 anos de Cofasa e quando você visualiza ali o lançamento da Terra à Mesa e daqui a 10, 15 anos o objetivo, o que você tem como plano hoje para longo prazo ver esse crescimento da Cofasa e das famílias cooperadas ali? Essa é uma pergunta, eu diria até difícil de responder porque ela cabe várias colocações. Como me chamam, né? Cabe. Inclusive minha esposa está aqui, doutora Cábia.
Estênio aqui também, A doutora pessoas Cárvia que especiais. faz parte também do núcleo de dirigentes, né? Eu diria até que a assessoria jurídica toda da Cofaz, esqueci de citar aqui, doutora Cárvia, e o Estênio também, que faz parte aí tá na assessoria, tá na administração, é cooperado É também, né? cooperar, está na É assessoria cooperado geral também. também. Eu costumo dizer que aqui nós temos que andar todo mundo de mãos dadas no mesmo ritmo. Se mudar esse ritmo, pode atrapalhar. Mas voltando à sua pergunta, me botaram um apelido no popular de sonhador, né, Gabi? Esse sonhador vem pegando. Sonhador porque eu tomei uma decisão de parar tudo, ramo comercial que eu tinha na minha vida, radicalizar e dizer, eu vou me dedicar ao cooperativismo. E como eu citei bem, eu até hoje não botei um projeto no papel que eu não tenha conseguido executar. Eu sempre digo que Deus é generoso comigo para me dar força para isso. A gente sabe que a tribulação vem algumas dificuldades, mas a gente, quando está focado, a gente consegue sair desse meio, desses apertos. E muitas vezes, que é o que mais choca, é o emocional, né? Mas quando você fala de futuro, o que eu vejo nessa cooperativa é um futuro brilhante. Eu quero fazer essa cooperativa, enquanto Elândio, tenho que falar por mim e depois pedir ajuda aos outros para andar de mão dada comigo. Eu tenho que falar primeiro, eu tenho que acreditar que nós vamos ser grandes. Nós vamos ser grandes na produção de milho, nós vamos ser grandes na produção de ovos e nós vamos ser grandes na produção de leite. Nós estamos inseridos numa cadeia produtiva, num arranjo produtivo, onde a porta que eu bati até hoje, seja governo estadual, governo federal, foram abertas e a gente tem que aproveitar esse momento. E ainda tem o outro lado, que são frutas, com essa ideia do Canal do Sertão. Mas eu ainda esse ano quero startar essa construção, esse início dessa fábrica nossa. É um sonho meu, é um sonho de quem está comigo, para beneficiar a agricultura familiar, melhorar a fonte de renda e dar e gerar empregos para que os jovens não tenham que sair mais, como eu tive que sair um dia da minha cidade. Esse é meu compromisso e não é com ninguém, é comigo. O compromisso ele começa comigo. Elânio, você é pai de 2 filhas e também já é avô. Quando você disse que deixou ali, erradicou ali as suas atividades e se dedicou ao cooperativismo, qual foi a opinião, ou se você chegou a pedir a opinião, tanto da doutora Cárvia quanto das suas filhas, e teve esse apoio imediato, você mostrou de fato, ó, quero me dedicar a isso aqui, porque muito mais do que ser dono de grandes empresas, eu quero ver mais gente crescendo, quero uma forma de que mais pessoas possam crescer e dar oportunidade a essas pessoas lá na sua terra natal, principalmente. Divan, a gente diz assim, 25 anos de casado, se você achar que mandei alguma coisa, você está acabado. Pai de 2 filhas, de um neto, a gente tem que dividir as opiniões. Se você se achar em algum momento da vida que você é dono da verdade, você também não sai, não cresce em nada. Esse rapaz que está aqui, Estênio, um cara que tem uma admiração profunda por ele, pelo profissionalismo, pela pessoa que ele é, pela luta que ele tem, ele sempre diz uma coisa assim, eu posso ser até turrão, né, Estênio? Mas eu tenho uma qualidade que eu sei ouvir e sei recuar. E toda decisão na minha vida, eu nunca tomei sozinho. Eu acho que quando você toma sozinho, você já está ferrado pro resto da vida. Ninguém é dono da verdade absoluta. Então, essa decisão, sim, foi conversada dentro da minha casa, foi discutida dentro da minha casa e vieram todas juntas comigo. Inclusive ele, o Estênio. Fez parte da decisão e veio junto comigo, com os demais que estão aí também, seguindo esse caminho. Tem Estênio, tem Alan, tem Yara, tem uma turma aí, tem o Wesley, tem uma turma muito legal, tem os técnicos que vão abraçando aí a causa, vão ouvindo. E aí estamos nessa. Uma decisão que hoje eu posso dizer a você com toda a convicção de que eu continuo acreditando que foi a decisão mais certa que eu já tomei na minha vida. Eu não sei, vou citar aqui o que a gente pegou aqui umas informações
eu diria até pessoais e profissionais, né? Ao longo da sua trajetória profissional, você exerceu funções como comprador e gerente comercial de 2 grandes grupos atacadistas e varejistas. Quais foram esses grupos e, em termos financeiros, e vamos ser realistas nesse sentido, em termos financeiros, o que nessa época aqui de comprador e gerente dessas grandes redes te rendia financeiramente muito mais do que a sua atividade dentro do mundo do corporativismo, ou hoje está melhor em termos financeiros? Os grupos foram grupos bem conhecidos. Um foi um grupo que foi a minha ida para o Ilha Água das Flores, depois eu entrei nessa empresa, que foi um grupo chamado Grupo da Algodoeira Sertaneja, era sertanejo distribuidor. Fui para Maceió, quando ele começou a construir um varejo, que é o Via Box da Serraria, que hoje é G Barbosa. Quando ele inaugurou o Praia, eu saí, pedi demissão, fui taxado até como louco na época, Uma rede em expansão. expansão, e vim para trabalhar na Andrade, aqui em Arapiraca. Hoje a Andrade fatura aí acima de 100 milhões mês, a empresa de mais de 1 bilhão ano. Fiz parte da implantação de perfumaria dela, fiz parte da implantação, eu dei de uma mudada, de uma mudança também do comportamento dela. Deixei 100 por onde passei raízes, deixei amizades, deixei portas abertas. E quando você fala de financeiro, não. Eu já estou longe, muito longe com a cooperativa do que eu já tive no mercado privado. Eu imaginei, eu fico perguntando essas coisas, mas eu já imaginava isso. Mas para abrir aqui um comentário, a gente sabe, a gente percebe pela a forma como eu vi você tratar com todo carinho a realização do evento de lançamento do programa da Terra Mesa, a forma como você fala da cooperativa, eu sei que isso, a forma como você fala, você deixa bem claro que não é ganho financeiro. O fato de você ter vindo daquela realidade, da dificuldade em Olivença, da dificuldade de oportunidade para o jovem, eu acredito que o que você menos pensa no momento é em ter ganhos financeiros com isso. Porque eu acredito que se você tivesse tido a oportunidade que você está tentando, está levando aos poucos lá para os jovens de Olivença, através da Cofasa, através da influência que você tem, se você tivesse tido essa mesma oportunidade, você não teria saído lá de Olivença aos 16 anos para tentar oportunidade em outro local. Porque eu costumo dizer que nem todo ganho na vida do ser humano é o ganho financeiro. Nem todo ganho é financeiro. Eu recordo também quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhar assim em empresas privadas, eu fui trabalhar, teve uma época que eu comecei a trabalhar na antiga usina Roçadinho. E eu ganhava muito bem na época e não fazia nada, na verdade. Eu só tinha que ir para lá, só tinha que ir com o pessoal, com os trabalhadores para a usina. Só que eu chegava em casa triste. E quando sempre tive uma grande paixão por comunicação. E depois, quando no ano seguinte que vieram, já, tu vai de novo para a usina, eu disse, vou não. Eu vou ficar aqui numa rádio comunitária em Campo Alegre ganhando um terço do que eu ganhava na usina. Mas eu ia todo dia feliz, satisfeito. Então, eu pergunto isso de ganho porque você mostra um cuidado e uma paixão por desenvolver e oferecer um caminho de oportunidade para as pessoas que hoje talvez não tenham a oportunidade que você teve de sair e você também não quer que, mesmo que se tenha oportunidade, a pessoa diga eu vou. Que ela ache melhor e escolha ficar, porque tá tendo ali, ver perspectiva de futuro. Que eu acho que é essa a grande chave. Quando você está em um local e você tem uma perspectiva de crescimento ali, você não sai da sua casa para ir buscar algo em outro lugar. Se você, não, aqui eu consigo, por mais que não seja tão fácil, mas eu tenho a oportunidade aqui, eu prefiro ficar em casa. E eu quero lhe parabenizar por isso. A forma como você está tratando a Cofasa, a sua fala incisiva lá de mostrar que o projeto da Cofasa é de fato para beneficiar aos produtores da agricultura familiar de Olivença e também das outras cidades, que eu quero até que você cite daqui a pouco quais são as outras cidades beneficiadas diretamente com esse programa e essa fase do programa da Terra à Mesa. Então, parabéns e espero que Deus continue lhe abençoando. Tenho certeza que vai abençoar, porque a gente, quando faz o bem,
a gente, quando planta o que é bom, não tem como colher coisa ruim, viu? Então, parabéns. Obrigado. E suas colocações aí são bem contundentes, bem direta e bem dentro do meu propósito. Eu costumo dizer o seguinte: melhor do que você ser ajudado é ajudar. E eu tenho uma questão assim, eu sou meio bairrista, eu gosto muito da coisa de casa. Para você ter ideia, ali nós alimentamos 400 pessoas. As cozinheiras eram todas primas minhas, da roça, da agricultura familiar. O cara do cachorro-quente é primo meu. O outro que estava ajudando é primo meu, seja de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Então, assim, eu costumo dizer que você tem que começar fazendo a obrigação de casa, fazendo de forma correta. Você tem que começar para que isso vá se multiplicando, isso vá aumentando, porque não adianta você também querer só ajudar o de fora para estar. Uns aí escolhem mídia, outros escolhem a parte financeira. E teu sentimento, como é que fica? E eu prefiro deitar com a minha cabeça no travesseiro, sossegada com a missão do dever cumprido. Isso é importante. E a doutora Carmen, como tem encarado as chuvas, né? As chuvas sobretudo. Porque vamos descontrair um pouco. O advogado está sempre, costuma estar sempre ali no escritório, não só no escritório, né? Também, mas está sempre bem arrumado e ela estava bem ativa. Eu vi que teve um momento ali que, não, para pegar água ali para o pessoal que está na frente de honra aqui no evento. Aí, não, traz não, ela foi lá, pegou, foi servir, então ela tá gostando também de fazer parte aí, saindo, exercendo a advocacia dentro do cooperativismo. Mas essa é a Carmen. Ela é inquieta, tem que estar se mexendo, tem que estar se movendo, tem que estar fazendo alguma coisa. Às vezes eu até digo que ela precisa se acalmar mais um pouco. Com relação à chuva, a gente fica rindo, porque às vezes estava em casa, queria ir a uma piscina, assar uma carne, aí faz. Não, mas tá chovendo, ô droga, tá chovendo. Eu falei, Deus, cheguei em casa, cansado, molhado, vindo da roça, aí ela. Mas tá chovendo. Eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, muda esse discurso. Muda, ó, radicalize, mude isso. E agora diga assim, graças a Deus que tá chovendo, meu irmão. Porque não tem nada que alegre mais o homem do campo do que a chuva, né? A chuva caindo. E você imagina o sertanejo, O que só tem sertanejo. 4 meses de chuva. Quando chove, o cara sai rindo até com a chuva, rapaz. Olha pro tempo e fica rindo. É a alegria. Se você pegar uma gripe porque tomou um banho de chuva, tá sorridente. Não, chuva é chuva. Chuva ela traz muito mais que água, ela traz alegria, ela contagia. Isso aí é um verdadeiro emblemático do sertão. O cara se transforma quando vê a chuva. Eu lembro que meus avós maternos moravam em Pernambuco. A minha mãe é de Pernambuco, aí morava numa vilazinha no interior de Agrestina. Não sei se você conhece, a Vila Cruz de Água Branca. E lá tinha esse problema de água, não tinha água canalizada, aí tinha que estar buscando água. Eu passei 3 meses morando com a minha avó e a grande saga era todo dia estar buscando uma lata d'água. Aí tinha, sorte que tinha um vizinho com um carro lá que quando ia buscar longe, aí trazia. E quando chovia, aí quando pegou o inverno, era uma alegria. Quando os barreiros tudo cheio, aí a meninada, inclusive eu amo tomar banho de barreiro, e vamos Banho de embora, aí chuva, banho e de aí vai. chuva, aí a chuva é uma bênção. E a gente também, já agora adulto, adolescente adulto, na atividade agrícola, quando a chuva caía, sofria quando não podia, não tinha irrigação na época, aí perdemos inclusive com a plantação de abacaxi, porque o sol castigou e não tinha sido financiada pelo banco, aí não teve seguro, aí foi prejuízo Prejuízo realmente, total. foi prejuízo total. E hoje, graças a Deus, as coisas é como se tivesse dado uma melhorada em tudo. Né? Em tudo, parece que chove mais, ou não sei, na roça parece que chove mais, ou porque a irrigação também se tornou mais fácil, seja com energia fotovoltaica ou não, mas tem a energia no terreno, tem a água, a perfuração do poço também chegou lá, que graças a Deus a água é boa também, e isso vai facilitando a produção. Mas quando a chuva caía, que ia para cavar o canteiro, para plantar
o milho, plantar o feijão, aí o negócio era alegria. Eu diria assim, o conhecimento, né? A tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, especificamente o WhatsApp, Instagram, Facebook, para quem sabe usar, ele ajudou demais. Isso. A gente sabe disso. Isso aqui você olha uma inovação que o cara está fazendo na China, o cara está fazendo nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, onde for, você está aqui na palma da mão. Então, o brasileiro gosta de se inventar, de reinventar, de criar, e isso facilita. Isso facilita. E como você falou, não é que chove mais, não é que chove menos. É porque no verão você está tirando uma safra irrigada, no inverno você está tirando outra com a chuva natural. Você consegue produzir mais, tem a facilidade de saber onde é que está vendendo, quem é que pode comprar. E assim vai essa facilidade para que as coisas fluam melhor nesse século XXI aí que nós estamos aí indo embora. Agora, Elaine, eu quero saber se eu posso me associar aí à cooperativa para, na próxima etapa dos galinheiros, ser contemplado com um galinheiro desse lá para o terreno de Limoeiro para começar a criar galinha também, né? Quer dizer, galinha já se cria, né? Porque eu acho que para mim não tem uma carne melhor do que um capão bem preparado. Aí a gente. O ovo eu não sou muito fã, não, mas o capão. Olha, Dival, claro que pode. Nós temos uma abrangência nacional. É só se enquadrar. Tem que ter a CAF, tem que ter o local de construção e a cooperativa vai lá e constrói. Pronto, a CAF, eu pessoalmente não entendo, não, mas também não tem a terra no meu nome, nem poderia, né, ter a CAF. Mas tem, de fato, como você falou do cara do cachorro-quente, que é seu primo, a menina que tava cozinhando, são da família também, e a gente acaba dividindo as atividades. Meu irmão, ele, você falando de estudo, né, da importância de estudar, a gente chegou num momento da vida que eu tava, conversei com ele, aí, rapaz, você não vai não estudar mais, tal, isso. Não. Aí um dia, conversando com ele, sabe, minha alegria é pegar as minhas coisas e ir pra roça. E eu dizendo a ele, eu penso diferente, então você seja feliz com o que você gosta, deixa eu na minha roça. Aí ele sim tem toda a documentação, tem tudo certinho. Aí não eu não seria de fato o cooperado, né? Mas passar também essas informações, ele vai acompanhar isso com certeza. Porque e também a minha mãe, que já cria, ela que tem essa criação lá. Ainda ontem eu estava no sítio e olhando lá o galinheiro, que tá bonito, tá bonito. Ela tá viajando, mas tem uma pessoa cuidando lá, e quando ela chegar, eu acho que a gente tem uns capãozinhos para comer por lá. Opa! Rapaz, eu faço feito você. Eu não sou muito fã do ovo, não, viu? Agora da galinha, rapaz, uma raposa perto pra mim, viu? Muito bem, Elânio. Encerrando aqui o nosso bate-papo, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar que a gente que merece que a gente tenha que discutir aqui, colocar para o nosso espectador? Porque no mais, eu quero só agradecer. Você, o espaço é seu. Se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, fique à vontade. Olha, não diria nem acrescentar, mas agradecer primeiramente a Deus, porque é o guia, Deus é quem conduz a nossos passos, e eu sempre peço isso a Ele, que Ele não me abandone, porque eu não abandono Ele não, sabe? Eu sou meio tinhoso ali, meu Deus todo dia e toda hora. Agradecer a você por esse espaço, por ter ido lá fazer a cobertura no evento. A gente sabe que a gente que está nos bastidores nunca sai 100% como a gente quer, mas pode ter certeza que a gente fez o melhor que a gente pôde, porque também lidar com gente não é tão fácil, depende de um, depende de outro. E dizer ao nosso cooperado que a cooperativa está de braços abertos, está de portas abertas. Hoje nós estamos funcionando na Avenida Clima Bom, ali no bairro Clima Bom, em frente ao UBS do Clima Bom. Quem quiser alguma informação, quem quiser saber como é que funciona, pode ir lá. Tem gente lá o tempo todo para explicar, para mostrar, para orientar e para vir para cá, para estar junto de nós. Cooperativa não tem dono. Cooperativa é de todo mundo. Ela tem dirigentes que definem algumas coisas, nem tudo, mas ela é de todo mundo. Inclusive, o seu mandato vai até 2029, né? À frente da diretoria. Depois disso, é feito o processo de escolha. É eleição também direta ou é indireta para escolher os dirigentes? Até 2029, isso. É eleição direta. Isso. O cooperado vai para lá, faz a eleição, apresenta as propostas e vence o melhor.
Vamos embora. Ok, agradecendo a você que ficou conosco. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Trabalhando em nome de Luminária LED, energia que ilumina o poder das mídias de Navarro, distribuidor e TV Promo Mídia Indoor. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.